Hoje nós vamos falar do sistema endócrino, que é aquele sistema que, junto com o sistema nervoso, ele é responsável pela coordenação do corpo. A diferença é que o sistema nervoso ele coordena o corpo por ação dos impulsos nervosos. Já o sistema endócrino ele coordena o corpo por meio de substâncias químicas, que são os hormônios. Mas o que são os hormônios e como é que o sistema endócrino produz esses hormônios? Bom, primeiramente a gente tem que saber que o sistema endócrino é aquele sistema que é formado por glândulas. E o que são glândulas? Glândulas são estruturas que são formadas por células que produzem substâncias e lançam essas substâncias para fora delas, ou seja, lançam essa secreção. Então, esse conjunto de células que são as glândulas, elas podem ser classificadas de três formas: glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas, ou anfícrinas também chamada. No caso das glândulas endócrinas, endo, dentro, crino, secreção. Então, glândulas endócrinas são aquelas glândulas que lançam a sua secreção dentro da corrente sanguínea. Ou seja, são as glândulas que produzem hormônios. Os hormônios, eles são as substâncias que são produzidas pelas glândulas endócrinas e que sempre serão lançados dentro da corrente sanguínea. Exemplo de glândulas endócrinas: nós temos a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais. As glândulas exócrinas, fora, elas lançam a sua secreção fora da corrente sanguínea. Então, como exemplo, nós temos as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as glândulas mistas, ou também chamadas de anfícrinas. Ambos. Anfícrina, ambas as secreções, né? Ou seja, elas podem lançar a sua secreção tanto dentro quanto fora da corrente sanguínea. Ou seja, ela pode produzir uma substância que vai lançar dentro da corrente sanguínea e pode produzir uma outra substância que vai lançar fora da corrente sanguínea. Exemplo de glândulas mistas ou anfícrinas, nós temos o pâncreas. E falando de hormônios, os hormônios são substâncias químicas que são produzidas por glândulas e são capazes de alterar um órgão, o funcionamento de um órgão, ou até alterar o nosso estado emocional. Como exemplo de hormônios, nós temos a serotonina, a dopamina, a adrenalina, entre outros. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. E vamos falar da primeira glândula, que é o hipotálamo. O hipotálamo ele é uma glândula que está na base do cérebro. Ele tem por função controlar a ação de uma outra glândula que também está no cérebro, que é a hipófise. Como é que ele faz isso? O hipotálamo, então, ele recebe estímulos do ambiente e, através desses estímulos, ele vai produzir hormônios. Esses hormônios são hormônios estimulantes ou hormônios inibitórios. Os hormônios estimulantes ou excitatórios, também chamado, são hormônios que ele vai produzir e esses hormônios vão estimular a hipófise a produzir os seus próprios hormônios. Já os hormônios inibitórios ou inibidores são hormônios que o hipotálamo vai produzir e que vai inibir, ou seja, vai diminuir a ação da hipófise, fazer com que a hipófise ela então possa parar ou diminuir a produção dos seus próprios hormônios. A hipófise é uma glândula que ela está na base do cérebro, logo abaixo do hipotálamo. Ela está ligada diretamente ao hipotálamo e ela vai secretar vários hormônios que vão ter diversas funções no corpo. Quais são esses hormônios? Primeiro, o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio ele vai estimular a divisão celular e promover o crescimento de ossos e músculos. Segundo hormônio, o TSH, ou hormônio estimulante da tireoide. A hipófise, então, ela vai secretar, ela vai liberar o TSH e esse hormônio ele vai atuar numa outra glândula, que é a tireoide, estimulando esta glândula a produzir os seus próprios hormônios. Terceiro hormônio, o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. É esse nome. O hormônio adrenocorticotrófico, ele é um hormônio produzido, secretado pela hipófise e que vai atuar lá nas suprarrenais ou adrenais, que são duas glândulas que nós temos em cima dos rins, uma em cima de cada rim. E o ACTH ele vai estimular as adrenais a produzirem os seus próprios hormônios. A prolactina, ou PRL, é um hormônio que tem por função o desenvolvimento das glândulas mamárias
e a produção de leite por elas. Esse hormônio, então, ele tem o pico da sua ação durante a gravidez e conforme a mulher já vai amamentando, a produção desse hormônio ela vai diminuindo. O FSH, o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele vai ter funções diferentes no homem e na mulher. No caso da mulher, a função desse hormônio é promover a maturação dos gametas, ou seja, dos óvulos, eles vão amadurecer. E no caso do homem, é promover a produção dos gametas dele, ou seja, a produção dos espermatozoides. Outro hormônio, o LH, hormônio luteinizante. Na mulher, esse hormônio ele vai ter a função de regular o ciclo menstrual, fazendo com que depois que os gametas, os óvulos, já estão amadurecidos pela ação do FSH, agora o LH vai fazer com que haja a ovulação, ou seja, a saída desse óvulo já maduro do ovário. No homem, ele vai ter a função de estimular os testículos a produzir os seus próprios hormônios, que no caso seria a testosterona. A ocitocina é um hormônio que é responsável pela contração do útero no momento do parto e também na contração das glândulas mamárias para a ejeção do leite no momento da amamentação. E o último hormônio, que é o ADH, o hormônio antidiurético. Esse hormônio ele vai atuar lá nos rins, promovendo a diminuição do volume de urina, fazer com que todo aquele líquido que é filtrado nos rins, parte desse líquido, grande parte, volte para a circulação sanguínea e apenas uma pequena parte que for filtrada no sangue, ela vai ser eliminada na forma de urina. Só deixando bem claro que existe uma taxa ideal de concentração dos hormônios. Ou seja, uma glândula ela não pode produzir nem hormônio de mais, nem hormônio de menos. Um bom exemplo disso é o GH, o hormônio do crescimento. Quando a hipófise ela secreta hormônio do crescimento além do que o necessário, essa criança ela vai ter um problema chamado de gigantismo, que pode chegar a alcançar 2,30 m, 2,40 m, até 2,50 m. E isso é extremamente danoso para esse indivíduo. Porém, existe também um outro problema que é o contrário. Quando a hipófise ela secreta hormônio do crescimento menos do que o necessário, essa criança então agora vai ter um outro problema chamado de nanismo. No caso do nanismo, o adulto ele vai alcançar no máximo 1,20 m de altura. Não é o caso do professor de vocês, tá? O professor de vocês não tem nanismo. Ele tem mais de 1,20 m com certeza, tá? Vamos falar agora da segunda glândula, que é a tireoide. Ela está localizada na região do pescoço, nos primeiros anéis da traqueia. Essa glândula ela tem o formato da letra H. Ela vai produzir 3 hormônios: a triiodotironina, a tiroxina e a calcitonina. A triiodotironina, que também é conhecido como T3, e a tiroxina, que também é conhecida como T4, esses 2 hormônios vão ter a função de regular o metabolismo celular, o nosso metabolismo, junto com a ação de outros hormônios. O problema é que quando a tireoide ela produz T3 e T4, ou seja, triiodotironina e tiroxina, em quantidades tanto elevadas como também insuficientes, nós vamos ter problemas que são chamados de hipotireoidismo e hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando essa tireoide ela produz quantidade de hormônios insuficientes. Isso faz com que a taxa metabólica, o nosso metabolismo, ele diminua. E o hipertireoidismo é quando essa tireoide ela produz hormônios, no caso o T3 e o T4, em quantidade muito elevada, acelerando o nosso metabolismo. No caso da pessoa que tem hipotireoidismo, ela vai ter como sintomas o ganho de peso, sono excessivo, fadiga, é aquela pessoa que não tem vontade nenhuma, sabe? Já no caso de a pessoa que tem o hipertireoidismo, ela vai ter como sintoma a perda de peso, a pessoa que come muito e não consegue engordar,
ela vai ter irritabilidade, ela vai ter o aumento da pressão sanguínea, entre outros sintomas. E esses problemas, eles decorrem pela falta de iodo na nossa alimentação, já que o iodo, ele vai fazer parte da constituição desses hormônios, o T3 e o T4. E onde é que encontramos o iodo? Logo, então, o iodo ele é encontrado em alimentos, sobretudo alimentos de origem marinha, peixe, salmão, tá? Mas, por lei federal, o iodo ele é acrescentado ao nosso sal de cozinha. Por isso está na embalagem, sal de cozinha iodado. E quando a tireoide ela não produz uma quantidade suficiente de hormônios, o T3 e o T4, além disso, a pessoa vai ter uma outra condição chamada de bócio, que é o inchaço do pescoço. Ou seja, a glândula, a tireoide aumenta de tamanho, que a gente vai perceber como se fosse um inchaço no pescoço. O pescoço fica inchado, desse tamanho aqui, do jeito que está aqui na foto. E o outro hormônio produzido pela tireoide é a calcitonina, que vai ter a função de regular a taxa de cálcio no sangue. Por exemplo, quando a taxa de cálcio no sangue está muito elevada, a tireoide então libera a calcitonina e essa calcitonina então vai retirar esse cálcio do sangue e levar para os ossos, diminuindo a taxa de cálcio no sangue. Vamos falar agora das paratireoides, que são 4 pequenas glândulas que ficam atrás da tireoide. E elas vão produzir um hormônio, que é o paratormônio, ou PTH. Esse hormônio, ele também vai regular a taxa de cálcio, mas fazendo o processo inverso da calcitonina. Ou seja, ele aumenta a taxa de cálcio no sangue. Então, quando a taxa de cálcio no sangue está muito baixa, as paratireoides produzem o paratormônio, ele vai pegar esse cálcio que está presente lá nos ossos e vai jogar no sangue, elevando a taxa de cálcio no sangue. Então, no caso, esses dois hormônios, a calcitonina, produzida pela tireoide, e o paratormônio, produzido pelas paratireoides, eles regulam a taxa de cálcio no sangue, tá? Diminuindo ou aumentando, tá? Tirando do sangue, jogando para os ossos, e tirando dos ossos, jogando para o sangue. Tá? São funções antagônicas que esses dois hormônios possuem. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque o cálcio, no caso do sangue, ele vai ajudar na coagulação do sangue. Né? Quando ele é retirado de lá e é mandado para os ossos, ou também, no caso, para os músculos, ele vai ter funções também. No caso dos ossos, ele vai ajudar na remodelação dos ossos, no caso de uma fratura, ou então, no caso dos músculos, no músculo, esse cálcio ele vai auxiliar na contração muscular. Vamos falar agora das suprarrenais, que são glândulas que estão presentes em cima dos rins. Existe uma suprarrenal em cima de cada rim. É como se fosse o chapeuzinho dos rins. Essas glândulas elas vão produzir diversos hormônios, entre eles 3 principais hormônios: o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Vamos falar do cortisol. O cortisol é um hormônio conhecido como hormônio do estresse. Por quê? Porque ele é produzido justamente em situações de estresse prolongado. Então, o hormônio que ele vai alterar um pouco ali o metabolismo. Quando você está numa situação de estresse prolongado, esse hormônio é produzido para que o corpo fique em alerta, para que ele entre em estado de defesa. Principalmente em alguns casos, como por exemplo, em processos inflamatórios. A adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios são chamados de hormônios do medo. Por quê? Porque eles são liberados no momento de uma situação de medo, onde você se espansa, onde você precisa ter uma reação rápida do seu organismo. Exemplo, você está andando numa rua e você vê de repente um cachorro. Ele está rosnando, está latindo para ti, ele vai querer avançar em ti. Então você tem que ter uma reação rápida. Nesse momento é lançado no seu corpo a adrenalina e a noradrenalina, que são os hormônios do medo. Esses hormônios vão fazer com que você tenha uma resposta rápida. E que respostas são essas? Respostas fisiológicas que o seu corpo ele vai ter que ter naquele momento. Então, nesse momento, a tua pressão sanguínea ela aumenta, a tua frequência cardíaca, os batimentos de coração, elas aceleram, o metabolismo ele aumenta, a tua frequência respiratória também aumenta, você passa a respirar mais rápido, o consumo de glicose no teu corpo ele tende a ser mais acelerado, também o teu corpo consome mais glicose. Por quê? Porque aí vai liberar mais energia para você, porque vai precisar de energia naquele momento. Essas são as reações de luta ou fuga. E aí também ocorre midríase. O que é midríase?
é a dilatação da pupila, para que entre mais luz. O pâncreas. O pâncreas ele vai ter dupla função, ou seja, uma função endócrina e exócrina. No caso da função exócrina, o pâncreas vai produzir o suco pancreático, que vai ter ali função nos processos digestórios, e ele, por ser função exócrina, vai ser lançado fora da corrente sanguínea, mas também tem função endócrina, ou seja, ele também vai produzir hormônios que serão lançados dentro da corrente sanguínea. Por isso que o pâncreas ele é chamado de glândula mista ou anfícrina. No caso da função endócrina, ele vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon, que são hormônios que vão ter funções antagônicas, ou seja, contrárias. A insulina ela vai ter a função de diminuir a taxa de glicose no sangue, tá? E o glucagon aumenta a taxa de glicose no sangue. Como? Por exemplo, após uma alimentação, a taxa de glicose no seu sangue começa a aumentar. O que vai acontecer? O pâncreas vai produzir insulina, e essa insulina, então, lá no sangue, ela vai pegar essa glicose presente lá em excesso e vai mandar para o fígado ou para os músculos na forma de glicogênio. Vai pegar a glicose, vai compactar e transformar numa molécula grande chamada de glicogênio e guardar no fígado e nos músculos. Quando você está entre uma refeição e outra, está muito tempo sem se alimentar, né, você precisa de glicose, porque precisa de energia. Vai o glucagon agora, o pâncreas produz o glucagon, esse glucagon vai lá no fígado e nos músculos, pega esse glicogênio, que é essa molécula grande, e joga ele para o sangue. Lá ele é quebrado em glicose, para que então essa glicose seja utilizada no processo de obtenção de energia. Então é assim que eles atuam. Tá? A glicose, a insulina, retira a glicose do sangue e joga para o fígado e para os músculos na forma de glicogênio, e o glucagon pega esse glicogênio do fígado e dos músculos e joga de volta para o sangue, para a corrente sanguínea, na forma de glicose. Quando o pâncreas ele vai ter uma desregulação na sua taxa de produção hormonal, principalmente da insulina, isso vai acarretar o aparecimento de um problema chamado de diabetes. Essa doença, diabetes, chamada diabetes mellitus também chamada, possui duas formas. Diabetes mellitus, existe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é quando o pâncreas ele não produz insulina. Tá? É genética, a pessoa já nasce com isso, seu pâncreas não produz insulina. Então, a pessoa que é insulina dependente, é chamada diabetes da criança, ela já nasce com esse problema. Então ela tem que estar o tempo todo ingerindo insulina, no caso, com uma seringa no seu corpo, para que não aumente a sua taxa de glicose no seu sangue. Mas também existe o diabetes tipo 2, que é chamado de diabetes do idoso. A pessoa não tem, ela adquire ao longo da vida. Devido a quê? Má alimentação, alimentação errada, né, gordurosa, muito açúcar, alimento muito calórico durante a sua vida, ela adquire. Por isso chama de diabetes do idoso, porque é bem mais comum no idoso. Isso não significa que você não venha a adquirir sendo um pouco mais jovem, depende da sua alimentação. Nesse caso aí, o pâncreas produz a insulina, porém essa insulina ela não consegue atuar, ou seja, ela não consegue pegar essa glicose do sangue e jogar para o fígado e para os músculos na forma de glicogênio. Por quê? Porque houve uma insensibilidade das células desses órgãos, do fígado e dos músculos, para guardar, né? Como houve uma insensibilidade, não consegue mais guardar, essa glicose ela fica acumulada no sangue. Aí a pessoa ela tem que fazer um tratamento. Às vezes pode ser com o hormônio insulina também, ou cuidar da quantidade de glicose com que ela vai ingerir na sua alimentação. Ela tem que regular agora, deixar de comer doce, deixar de comer pão, deixar de comer alimento muito rico em carboidratos. Isso é muito comum em idosos. E os testículos? Eles fazem parte também do sistema genital masculino, e os testículos vão produzir um hormônio, que seria a testosterona, que é o hormônio sexual masculino.
A testosterona, ela vai ter a função de promover o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Que características sexuais secundárias são essas? Bom, quando o menino ele entra na puberdade, na adolescência, lá pelos 13, 14 anos de idade, então ele vai ter algumas modificações no seu corpo. O aparecimento de pelos, a voz engrossa, ocorre um aumento também no caso da sua libido, ocorre também um aumento do tônus muscular. Então são algumas características que ele vai apresentar. O aparecimento de pelos no corpo, barba, pelos no peito, os pelos pubianos, que são os pelos na região genital, são todas modificações que são promovidas pelo efeito da testosterona, que é produzida pelos testículos. E os ovários, que são duas glândulas que também fazem parte do sistema genital feminino. No caso dos ovários, eles vão produzir dois hormônios, o estrogênio, ou estrógeno, e a progesterona. O estrógeno ele vai ter a função de promover o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. No caso seria, que características são essas? São as características que a menina desenvolve quando ela entra na puberdade, também um pouquinho antes do menino, então lá pelos 10, 11, 12 anos de idade. E que seria o alargamento da cintura pélvica, ou seja, do quadril, o desenvolvimento das mamas. E o outro hormônio, que é a progesterona, ele vai ter a função de preparar o útero para a gravidez. Ele também atua junto com a prolactina ali na produção do leite. Valeu, galera. Por enquanto é isso. A gente se fala. Tchau.